Não podemos esquecer os autodidatas. Em Ponta Grossa temos um caso assim. Newton Schiner Jr. é um jovem de 24 anos. O pianista Newton Schiner Jr. irá realizar um concerto no Centro de Cultura de Ponta Grossa. Bom, eu entendo música como um precioso meio de se expressar a sensibilidade humana. Quando era pequeno eu tive algumas lições de piano. Algumas não, né? Uma, duas, né? Um número insignificante. E... né? Você prefere chamar de Newton ou Lebensens? Depende, o projeto se chama Lebensessenz, mas tem Lebensessenz e o Newton é o que toca o projeto. Esse nome em alemão significa essência da vida. Naquela época eu não tinha muita criatividade, né? Precisava criar um nome paralelo para um projeto e pensei, vai esse nome em alemão. Eu não teria imaginado que ele teria se tornado a essência da minha vida mesmo. Olha, eu comecei tarde, eu comecei mais ou menos em 2002, quando eu comprei uma bateria tosca, assim, que parecia mais um latão de lixo, né? E aí, o que aconteceu? Naquela época eu sou mais do underground, né? Tocava um pouco de bateria em bandas e tudo mais, e aí eu tive a ideia de tentar criar algo meu mesmo, e aproveitei que eu tinha um piano em casa, que era do pai, que o pai era da orquestra, ele sim era um músico de verdade, então eu comecei lá por 16, 17 anos, sem aula, sem nada, só mexendo, tentando criar as primeiras notas, e a coisa foi tomando uma proporção maior. Por exemplo, dá pra ver aqui, tem os quadros de fundo, são pinturas do meu pai. E o pai, sim, como eu comentei, era um músico verdadeiro, né? Era da orquestra sinfônica, ele era o tipo de pessoa que dizia que o que não tem partitura para ele não era música, né? E aí imagine qual era a decepção de encontrar o filho lá na adolescência escutando aqueles metal extremo assim, né? E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu lembro do meu pai sempre tocando antes do jantar, quando eu era mais novo, e ele foi deixando a música de lado. E eu fui migrando para o piano. Só que ele nunca dizia nada assim diretamente sobre o que eu tocava. Então eu chegava lá, sei lá, pegava e ia tocar. Aí eu chegava lá e perguntava pro pai, pai, o que você achou dessa parte que eu fiz? A mãe vem que horas almoçar? Cortava completamente. E só depois da morte dele, em 2007, é que eu fui descobrir que ele ia comentando assim, dando as pinceladas para os parentes, para a mãe, para os pacientes dele, que ele era médico, mas não para mim. Então, depois, com o tempo que eu fui descobrir. Mas, assim, em vida, eu quase não tive um feedback, assim, do pai. E eu imagino que era a reação dele, ele tá no consultório e, de repente, como assim? Ele fica mexendo no piano e daí saiu um CD na Alemanha com pintura e tudo mais. O que esse piá tá inventando? Então, é uma coisa um pouco engraçada, assim, imaginar esse processo. Então, eu na verdade venho do black metal e desde 2001, 2002, assim, eu tinha gravadora de fita cassete, webzine, então entrevistava bandas, tudo mais,
não sabia nada dessas línguas, assim, eu fui me virando, né, porque era a ideia de começar a me conectar. E ali a coisa funciona assim, tem um pessoal na Rússia, tem um pessoal no Canadá, tem um pessoal na Alemanha, e assim foi tendo esse primeiro contato, e tanto é que muitos anos depois, né, eu comecei a tocar ao vivo em 2010, e em 2012 eu fui para a Alemanha pela primeira vez para tocar, encontrei todo esse pessoal lá, muitos dos trabalhos eram lançados assim por esse meio, tiragem mais limitada, versões em cassete, que é uma coisa inconcebível pra gente, pra nossa época, mas assim, é um pessoal, como é que eu poderia dizer, muito fiel, a música muito fiel à sua própria mensagem, não dependem de apoios exteriores, assim. É um cenário muito legal que, com certeza, eu não teria me habilitado a querer compor e lançar nada se eu não viesse desse meio, né? Geralmente, quando você tenta agendar um teatro, vem a pergunta, tá, mas você toca piano, o que você vai tocar? Beethoven, Chopin, Bach? Não, são músicas... O quê? Mas então é MPB? Não é MPB, é um estilo mais próprio, neoclássico, romântico. Mas como é que você vai tocar coisas que as pessoas não conhecem ainda? Então é meio... talvez eu tenha tido mais assim, oportunidades depois de ter tocado várias vezes no exterior, mas para mim é muito mais fácil conseguir datas na Alemanha, na Itália, do que em Curitiba. É uma coisa muito irônica, né? Então, tanto o pai quanto a mãe não são de Ponta Grossa, acabaram se encontrando aqui. Meu pai é de Campo Mourão, no Paraná, e a minha mãe é de Cândido de Abreu. Aí eles acabaram, os caminhos acabaram se cruzando aí, mas eu, exceto assim alguns períodos onde eu fico fora, eu viajo muito, mas moro desde pequeno aqui, e tenho assim, uma relação muito especial com cada rua, com cada lugar. Conheço muita gente aqui e sempre assim, quando eu tenho a oportunidade de tocar fora, eu faço questão de que as pessoas mencionem o nome Ponta Grossa. Então você vê às vezes os sotaques mais de Ponta Grossa, isso aí, Ponta Grossa. É muito legal. E aí envolve um pouco da história, conto sobre esse apelido curioso que Ponta Grossa tem, né, da Rússia brasileira e tudo mais. As pessoas se interessam mais, mostram as paisagens e é bacana, é bacana. Ponta Grossa é musical? Eu acho assim, tanto pela história, o envolvimento, por exemplo, sabe-se que a Orquestra Sinfônica é uma das mais antigas do país, né? E a cada esquina assim você tem dos estilos mais diversos, mesmo da parte do metal, que é o cenário de onde eu venho. Ponta Grossa sempre foi muito forte, você tinha bares temáticos e tudo mais por aqui. Na época, quando o Centro de Cultura, assim, as coisas não eram tão burocráticas, eu cheguei a fazer do Centro de Cultura quase a minha segunda casa. Então eu ia com um carro lá, com a velha CPU de guerra, tirava lá do porta-malas e às vezes passava a manhã inteira lá e fui compondo e gravando. O álbum, inclusive, foi gravado lá, só com um computador e microfone simples. E aí ele foi lançado na Alemanha em LP, em 2011. Aí um ano depois eu toquei em Portugal, na Alemanha, na Holanda. Foi muito legal assim ter o pessoal trazendo o vinil. E hoje é tipo um item de colecionador.
arte é a capacidade de você canalizar os teus sonhos, as tuas frustrações, as tuas lembranças, as tuas emoções em um quadro, em uma música, em uma poesia, em uma escultura. E muitas vezes o sentido que aquilo vai ter para as pessoas que vão absorver, às vezes é até foge da proporção do próprio criador. O que importa é o sentido que ela teve para alguém. É uma coisa fantástica, não tem como viver sem. É o alimento do nosso espírito, certamente. Essa aqui é uma valsa que se chama O Coração Aventuroso. Eu fiz relacionada com um escritor alemão que ele chegou a passar por 2 guerras, né? Escreveu diversos romances, passou o aniversário de 90 anos dele fumando charuto, tomando pinga em algum canto da África, e eu fiz essa música assim tentando relacionar o que era esse coração aventuroso. Ali será que corta ou não? Corta. Nossa, me deu uma cãibra, acho que de ficar. Acho que com o microfone. Acho que eu fiquei muito assim.